Querido, amiga querida, eu sou o pastor Advertir, uma alegria muito grande estar com você para que juntos possamos ter uma experiência com Deus. O tema de hoje é a prioridade número 1 da família. O texto-chave, Mateus capítulo 6, verso 33, que diz o seguinte: Buscai, pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O versículo que acabamos de ler faz parte de um contexto muito especial. Jesus, no capítulo 6 do livro de Mateus, trará duas ênfases importantes que precisamos compreender para que tenhamos sucesso ou fracasso em nossa jornada espiritual. Primeiro, ele trabalha a obsessão por acúmulos de riqueza, um hábito das pessoas do primeiro século. As pessoas, elas viam o dinheiro como uma espécie de Deus, o centro do viver. O segundo ponto que Jesus trabalha é avaliar a ansiedade versus a confiança nele. É interessante observarmos que Jesus, em Mateus capítulo 6, 25, está preocupado com este assunto da ansiedade. E ele já abre o versículo dizendo: não andeis ansiosos pela vossa vida, ou seja, Cristo está preocupado com aquilo que você põe em sua mente e que tem tirado a sua paz e que você ainda não viveu e ainda irá viver. E na sequência, ele diz o que é que pode tirar a paz que você não deve estar se preocupando, como por exemplo, pelo comer, beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. E então ele termina o versículo dizendo: não é a vossa vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Ele já abre fazendo uma pergunta para os seus ouvintes para levá-los à reflexão. Jesus apresenta algumas ilustrações que evidenciam o cuidado paternal de Deus para com cada um de nós, as suas criaturas. Ele diz: observai as aves dos céus. Elas não plantam, não juntam em celeiro, contudo o Pai dos céus as sustentam. Ou seja, vocês não precisam ficar preocupados com os mantimentos, com o alimento, com o que comer, porque da forma como eu mantenho as aves dos céus, eu vou manter as vossas carências. Mas ele não para por aí, ele diz: observai como crescem os lírios do campo. Eu vos digo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como ele. O que Jesus quer dizer é que nós não teremos necessidade de roupa, porque ele vai manter essa carência também. O dinheiro e as coisas materiais, elas não devem ser prioridades, mas ele é que deve ser o centro. Ellen White, ao tratar sobre o que deve ser prioridade em nossa vida, no livro Caminho a Cristo, na página 67, ela diz: consagrem-se a Deus pela manhã, faça disso a sua primeira atividade. Outro texto importante de Ellen White que nos faz refletir sobre o que de fato deve ser prioridade em nossa vida está em Verdade sobre os Anjos, página 15 e 16, que diz assim: não sabemos que consequências terão um dia, uma hora, um momento, e nunca devemos começar o dia sem encomendar nossos caminhos ao Pai Celeste. Anjos seus são comissionados para cuidarem de nós. E se nos colocarmos sob sua proteção no tempo de perigo, estarão ao nosso lado. Quando inconscientemente estivermos em perigo de exercer influência má, os anjos estarão ao nosso lado, orientando-nos para um melhor procedimento, escolhendo-nos as palavras e influenciando-nos as nossas ações. Amigos e amigas, aqui está o segredo para termos uma vida de sucesso e tirarmos a ansiedade, a preocupação com as coisas do dia do amanhã de lado. O segredo é buscar o reino de Deus e a justiça dele, para que todas as nossas carências sejam supridas segundo a sua graça. E o último segredo está no verso 34. Não vos inquieteis com o dia do amanhã, basta cada dia o seu próprio mal. Viver um dia de cada vez. Que eu e você possamos viver hoje na certeza de que, priorizando Deus acima de toda e qualquer atividade, nós teremos uma vida de sucesso. É esse o desejo do seu coração? Então feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus e poderoso Pai, graças te damos pelo privilégio de buscarmos ao Senhor. Termos neste momento a oportunidade de refletirmos sobre o que de fato deve ser prioridade em nossa vida. E hoje aprendemos que a prioridade número 1 da família deve ser o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que isto esteja no coração de cada jovem, cada criança, cada pai, cada mãe, cada família, e que busquemos a cada dia mais de Cristo, mais de Deus, mais do Espírito Santo e vivamos uma vida de consagração. Em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, um grande abraço, que Deus abençoe você e a sua família.